Como eu mencionei no início dessa playlist sobre lista encadeada, a estrutura lista encadeada é uma lista muito genérica, utilizada em diversas situações, e ela possui algumas variações. Uma dessas variações é a lista duplamente encadeada. E aí, por que duplamente encadeada? Nessa variação, cada nó da nossa estrutura lista possui dois ponteiros, um ponteiro para o nó seguinte ou para o próximo nó e um ponteiro para o nó anterior. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje, como construir uma lista duplamente encadeada, uma lista onde cada nó possui dois ponteiros. Então chega mais, deixa seu like nessa aula e bora programar mais um pouco. Eu já tenho aqui diversas funções e procedimentos para trabalhar com uma lista simplesmente encadeada. Perceba, nós já temos aqui a nossa estrutura nó, nós já conseguimos inserir no início da nossa lista, nós já conseguimos inserir no final, inserir no meio, nós já também conseguimos fazer uma inserção ordenada na nossa lista, já temos aqui uma função para remover um nó da nossa lista, para fazer uma busca, para imprimir, e aqui temos a nossa função principal, o main, com um menu, um switch case para testar todas essas funcionalidades. Eu não vou explicar em detalhe nessa aula como nós fizemos cada passo desses procedimentos aqui, ok? Eu vou deixar aqui nos cards o link para a playlist sobre lista encadeada, se você não viu como nós construímos cada uma dessas funções e procedimentos, ok? É interessante que você tenha assistido essas aulas, que você entenda como funciona uma lista simplesmente encadeada para entender o que a gente vai passar aqui hoje, ok? O objetivo dessa aula é entender a lista duplamente encadeada. Então, a primeira alteração que nós vamos fazer é aqui na nossa estrutura nó. Como eu mencionei, uma lista duplamente encadeada, cada nó possui dois ponteiros. Nós temos aqui um ponteiro para um próximo e nós também teremos mais um ponteiro para o anterior. Então perceba que agora, através de cada ponteiro da nossa lista, a gente consegue acessar tanto o nó seguinte, através do ponteiro próximo, quanto o anterior, através do ponteiro anterior. Como nós alteramos a nossa estrutura, nós precisamos alterar também toda função e procedimento que produz alteração, que modifica a nossa estrutura lista. Então, toda função e procedimento para inserir, para remover, vai sofrer alguma alteração, porque agora nós temos mais um ponteiro para manter atualizado. Vamos iniciar então aqui pelo procedimento inserir no início. A alteração aqui ela é bastante simples. Olha só, a gente recebe um ponteiro para o início da nossa lista, o elemento que a gente vai inserir, alocamos um novo nó e, como o nome sugere, a gente está inserindo no início, certo? Então, o valor do novo nó é o elemento que a gente quer inserir, o próximo é o início da nossa lista e agora nós temos aqui outro ponteiro para manter atualizado, que é o ponteiro anterior. E aí eu te pergunto, se a gente está fazendo uma inserção no início da nossa lista, significa que o novo nó que a gente está inserindo vai ser o primeiro nó da nossa lista, certo? Então, quem será o anterior? Nesse caso aqui será nulo. O primeiro nó da nossa lista não tem ninguém antes dele. Então, neste caso, o nosso anterior será nulo. Porém, essa não é a única alteração, olha só, bastante atenção aqui. Eu estou dizendo que o próximo do meu novo nó é o início da nossa lista. Consequentemente, o anterior é nulo porque antes do início não vai ter ninguém, antes do primeiro nó. Porém, pode ser que já exista alguém na nossa lista, correto? Se já existe alguém na nossa lista, esse nó aqui precisa apontar para o novo, porque agora ele não será mais o início, concorda? Então, nós faremos isso aqui, olha, if... eu preciso verificar se existe alguém na nossa lista. Então, o conteúdo da lista é diferente de nulo? Se esse if for verdadeiro, significa que já existe alguém na nossa lista. Então, antes de fazer essa alteração, olha o que nós vamos fazer aqui. Eu vou colocar um parênteses, início da nossa lista. Perceba, eu estou acessando o primeiro nó da nossa lista e esse primeiro nó tem um anterior, certo? Então eu vou dizer que ele aponta para o nosso novo nó. Então perceba, eu linkei o novo nó para o início da lista e eu estou linkando o início da lista apontando o anterior para o novo nó. Agora eu vou alterar propriamente o início da nossa lista, dizendo que o início é o nosso novo nó. Na sequência agora vamos fazer aqui as alterações no nosso procedimento para inserir no fim. E aqui as alterações também serão alterações simples. Olha só, nós fazemos aqui a alocação de um novo nó, preenchemos o conteúdo. Como a gente vai inserir no fim, a gente já pode dizer que o próximo é nulo, porque se a inserção é no fim, não vai ter ninguém depois desse novo nó, certo? Contudo, olha só, tem duas situações aqui. Ele é o primeiro nó, então se o conteúdo da nossa lista for nulo, significa que este nó aqui vai ser o primeiro nó da nossa lista, correto?
Então aqui vem a primeira alteração. Vamos abrir aqui um par de chaves, vamos fechar aqui, e aí olha só a alteração. Se este nó é o primeiro nó da nossa lista, significa que ele também é o único nó da nossa lista, certo? Então, novo seta anterior também será nulo, porque ele é o único nó da nossa lista. Contudo, pode ser que esse teste seja falso, ou seja, já existe alguém na nossa lista. Então, a gente vai vir aqui para o else. Aqui no else, olha o que a gente está fazendo. Nós estamos criando um ponteiro auxiliar para a nossa lista. Lembra, a gente não pode alterar o conteúdo desse ponteiro, senão a gente perde a nossa lista. E o objetivo aqui é caminhar até o final. Enquanto o alce seta próximo for diferente de nulo, a gente vai caminhar para o próximo. Quando esse teste for falso, significa que não existe o próximo. Neste caso, então, nós encontramos a posição para inserir um novo nó. Alce seta próximo recebe o novo nó. E nós também descobrimos agora quem é o anterior. Então, novo seta anterior vai apontar quem é que vai ser o anterior desse novo nó aqui. É o nosso alce. Então perceba, nós fizemos aqui a ligação do próximo para o novo nó e linkamos o anterior do novo nó com o anterior, que nesse caso é o alce. Vamos agora fazer a alteração do nosso inserir no meio. E aqui eu te peço bastante atenção. Se você estiver com o celular do lado, olhando o celular, estiver no Facebook, eu te peço bastante atenção porque aqui é um pouquinho mais complicado o raciocínio que a gente precisa utilizar, a abstração. É extremamente interessante você desenhar. Desenhe essas caixinhas que eu vou colocando aqui do lado, esses desenhos que eu vou colocando aqui do lado. Rabisca esse desenho no papel, isso vai te ajudar a entender essa lógica, ok? O objetivo é inserir no meio, certo? Novamente, mesmo que a gente queira inserir no meio, a primeira vez pode ser que a nossa lista esteja vazia. Neste caso, olha só, o próximo é nulo e o anterior também. Então, novo seta anterior também vai receber nulo. Então, se for o primeiro nó, nenhuma complicação. Tanto o próximo quanto o anterior são nulos. A complicação agora vem aqui, olha só. Quando a gente vem para o else, significa que a nossa lista já tem elementos. Então, criamos novamente aqui um ponteiro para o início da nossa lista e aí a gente vai sempre verificar o valor. E enquanto o valor do nó alce for diferente deste elemento, significa então que nós ainda não encontramos o nó de referência. Esse nó de referência é exatamente o nó que a gente vai utilizar como referência para descobrir onde nós vamos inserir. Esse inserir no meio significa inserir após este valor aqui, ou este elemento. Então a gente precisa encontrar esse elemento. Enquanto este valor for diferente do nó que eu estou procurando, a gente vai verificar se existe um próximo. Se o valor é diferente e se existe um próximo, a gente vai caminhar para esse próximo. Quando essa repetição terminar, ela pode terminar por dois motivos. Ou porque o alce seta próximo não é diferente de nulo, ou seja, ele não existe. Nesse caso, a gente vai ter uma inserção no final. Ou porque o valor do nó auxiliar é exatamente igual ao ante, ao elemento que a gente estava procurando. Neste caso, nós sabemos então exatamente onde nós vamos inserir o nosso novo nó. É após o alce. E aí vamos por partes, porque aqui também nós temos duas alterações. Olha só. Novo seta próximo. Quem é o próximo do novo nó? Nós encontramos exatamente o ponto onde nós queremos inserir, certo? É exatamente após o nó alce. Então, o próximo do nosso novo nó é o elemento que está após o auxiliar. Então, novo seta próximo vai receber alce seta próximo. Fizemos a linkagem do novo nó com a nossa lista. Agora, olha só, esse cara aqui, alce seta próximo, o nó seguinte, eu preciso linkar o anterior desse cara aqui para o nosso próximo, concorda? Se o meu novo nó está apontando para esse cara, então o anterior dele precisa apontar para o novo nó. Então, olha só, são três passos aqui. Alce seta próximo, esse nó aqui é o próximo do meu novo nó. Eu quero pegar o anterior dele agora, o ponteiro. Então, seta anterior. Ele vai apontar para novo. Perceba, eu estou fazendo a linkagem do próximo nó com o anterior, que agora é o nosso novo nó. Então, essa é a primeira alteração. Porém, o nosso novo nó também tem um anterior, certo? Quem é o anterior do novo nó? É o alce. Perceba, o novo está apontando para o alce seta próximo. Significa que o alce vem antes desse nosso novo nó. Então, novo seta anterior aponta para alce. Então, dessa forma, eu estou mantendo a minha lista conectada, ligada, ligando tanto os ponteiros de próximo quanto os ponteiros anterior. Vamos agora para o inserir ordenado. E aqui, novamente, você vai precisar de bastante atenção, porque aqui nós temos uma série de alterações que a gente precisa fazer. Nós criamos o nosso nó, nós inserimos o valor. Agora, quem é o próximo e o anterior? A gente ainda não sabe. Então, perceba que nós temos aqui o if, else, if e o else. Nós temos três possibilidades para a inserção
ordenada. Quais são as possibilidades? A primeira, a nossa lista está vazia. Se a nossa lista está vazia, quem é o próximo? É nulo. E aí, novamente, se a nossa lista está vazia, quem é o anterior? Novo, seta, anterior, também é nulo. Se a nossa lista está vazia, esse nó vai ser o primeiro nó. Então, não existe próximo e não existe anterior. Então, essa é a primeira alteração. Vamos para a segunda alteração. A nossa lista não está vazia, contudo, o elemento que a gente está inserindo é o menor, ou seja, esse novo nó vai ser o primeiro nó da nossa lista. Então, o novo seta próximo aponta para o início da nossa lista, porém, eu preciso dizer que o início da nossa lista agora, o anterior dele é um novo nó, porque esse aqui vai ser o primeiro, certo? Então, olha só, o conteúdo da nossa lista, o que é esse conteúdo da nossa lista? É o ponteiro para o primeiro nó da lista. Seta anterior vai receber o endereço do nosso novo nó. Então, eu estou dizendo que o próximo é o início da lista, eu estou dizendo que o ponteiro que ainda é o início da lista, o anterior dele, é um novo nó, e agora eu preciso atualizar esse ponteiro, dizer que o meu novo início da lista é um novo nó que eu estou inserindo. Contudo, e aí chegamos na terceira possibilidade. A lista não está vazia, o elemento que eu estou inserindo não é o início da lista, então nós teremos uma inserção no meio. Lembrando, a gente está fazendo a inserção ordenada. Então, novamente, nós temos aqui o nosso ponteiro auxiliar para percorrer a nossa lista. Se não é o início, eu já verifiquei aqui. Se ele não é o primeiro nó, eu vou olhar se existe um próximo. Então, alce seta próximo existe, é diferente de nulo, e o valor que eu quero inserir é maior do que o valor desse próximo nó. Enquanto isso aqui for verdadeiro, a gente vai caminhar na nossa lista. Quando esse teste for falso, o valor que eu quero inserir é maior do que o valor do próximo nó, perceba que eu encontrei exatamente o ponto onde eu quero fazer a inserção. Esse novo nó vai ficar exatamente após o alce e antes do próximo. Novo seta próximo. Quem é o próximo? É o alce seta próximo, cujo valor é maior do que o valor que eu quero inserir. Eu fiz aqui a ligação do novo seta próximo para alce seta próximo. Então, este nó vem antes deste próximo aqui. Porém, se este nó vem antes, eu preciso dizer que esse próximo aqui, o anterior dele, é o nosso novo nó, certo? Então, alce seta próximo, perceba, é um nó que eu estava verificando aqui. Cheguei no próximo do nosso novo. Ele tem um ponteiro para o anterior, então eu vou acessar esse ponteiro. Anterior recebe o nosso novo nó. Então perceba, eu acabei de fazer a linkagem de dois nós aqui. O novo está apontando para alce seta próximo e a alce seta próximo, o anterior desse cara aqui, está apontando agora para o nosso novo nó. Porém, o nosso novo também tem um anterior, certo? Quem é o anterior do nosso novo? É o nosso alce. Então, novo seta anterior vai apontar para alce. E por fim, a gente já tem aqui a ligação de alce seta próximo. O próximo agora é o nosso novo nó. Então, a gente atualizou esse ponteiro aqui. Perceba que essas operações aqui, elas precisam ser realizadas com bastante atenção, com muito cuidado. Por quê? Eu aqui segui uma ordem. Você aí pode seguir uma ordem ligeiramente diferente. Contudo, você precisa ficar muito atento a um detalhe. Olha só, você não pode iniciar por essa ordem aqui. Olha só, alce seta próximo recebe novo. Você não pode iniciar por essa operação. Por quê? Vamos avaliar essa operação. Olha só, nós descobrimos a posição onde a gente quer inserir o novo nó, certo? O novo nó vai ficar após alce e antes do próximo. Se a primeira operação que eu faço é essa, a alce seta próximo aponta para o nosso novo nó, olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de perder o ponteiro para esse próximo que a gente verificou aqui. Então, quando eu for fazer o novo seta próximo apontar para o alce seta próximo, perceba, o alce seta próximo não está mais apontando para esse nó que eu verifiquei, está apontando para o novo. A gente vai ter um loop infinito aqui, olha. Alce seta próximo aponta para o novo, e eu digo que o novo seta próximo aponta para o alce. A gente está fazendo um círculo, um aponta para o outro. Essa operação não pode ser a primeira, perceba que ela está aqui no final, ok? Então, você pode ter algumas variações aqui, mas você precisa ter muita atenção para não criar um loop, um círculo. Ok? Vamos agora aqui para o nosso remover. Perceba, no nosso remover a gente está retirando um nó da nossa lista. Então a gente também vai precisar fazer algumas alterações. Aqui no remover a gente também terá duas situações. Se a lista não for nula, a primeira situação é, nós vamos remover o
primeiro nó da nossa lista. Então imagine, o elemento que o usuário deseja remover está exatamente no primeiro nó da nossa lista. Então nós criamos aqui um ponteiro remover apontando para o primeiro nó, nós atualizamos o primeiro nó, então o primeiro nó agora é o próximo, remover seta próximo. Esse novo ponteiro, se ele existir, ele está apontando para o que eu vou remover, certo? Então eu preciso atualizar ele também. Então olha o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou fazer um teste. Por quê? Pode ser que a nossa lista tenha um único nó, o nó que a gente vai remover. Então, como eu atualizei o início da nossa lista, eu novamente vou verificar se ele existe, e se ele existir, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou atualizar o ponteiro anterior. Então, lista seta anterior recebe nulo, porque nós estamos removendo o nó anterior. Contudo, pode ser que o nó a ser removido não seja o primeiro nó. Então, novamente, nós temos um ponteiro auxiliar para caminhar na nossa lista, e enquanto o próximo existir e o valor do próximo nó for diferente do elemento que eu quero remover, a gente vai caminhar para o próximo. Quando terminar a repetição, se existir um próximo, significa então que este teste aqui quebrou a nossa repetição. Significa que nós encontramos o nó que a gente deseja remover. É exatamente o nó próximo. Então, novamente, nós vamos atualizar o nosso ponteiro remover para alce seta próximo. É o elemento que a gente deseja remover. Se a gente deseja remover este nó aqui, nós precisamos atualizar o próximo do nosso nó alce, certo? Então, alce seta próximo vai receber remover seta próximo. Contudo, novamente, este próximo aqui, ele pode ser nulo, ou se ele não for nulo, quem é o anterior dele? É um nó que eu vou remover, certo? Então, a gente precisa verificar primeiramente se ele existe. Alce seta próximo existe? Se ele existe, a gente precisa fazer com que ele não aponte mais para um nó remover. Quem é o anterior dele? É o alce. Então, alce seta próximo seta anterior. Quem é o anterior dele? O novo anterior dele é o nosso nó alce. Perceba, eu estou removendo o nó que está após o auxiliar. Criei um ponteiro para ele, o nó remover. O meu próximo agora é o próximo do nó remover. Fiz isso aqui, porém esse próximo pode ser nulo, se o remover aqui for o último nó. Então eu vou verificar. Se o nó que eu estou removendo for o último, então o nosso próximo aqui será nulo. Contudo, se o nosso nó próximo não for nulo, então a gente precisa atualizar o anterior dele. Quem é o anterior dele? É o nosso nó alce. Pronto, feito isso, nós finalizamos aqui a alteração do remover. A nossa busca continua exatamente igual. A gente vai buscar um elemento na nossa lista percorrendo a lista do início ao fim. O imprimir também. Agora, como que a gente verifica então se a gente linkou a nossa fila corretamente? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um outro procedimento imprimir que vai imprimir a nossa lista do final para o início. Vamos fazer isso? Mas para fazer isso a gente precisa receber um ponteiro para o final da nossa lista, certo? Porque o que nós temos aqui é o início. Então, vamos criar aqui uma função que vai retornar um ponteiro para o último nó da nossa lista. Nós vamos receber como parâmetro o ponteiro para a nossa lista. E aqui agora, olha o que a gente vai fazer. Eu vou criar um nó auxiliar que vai receber o início da nossa lista. E aí, basicamente, nós vamos percorrer a nossa lista até o final. Alce seta próximo é diferente de nulo? Enquanto esse teste for verdadeiro, a alce vai receber alce seta próximo. Perceba, a gente está sempre indo para o final da nossa lista. Quando a nossa repetição terminar, significa que o próximo não existe. Então, o alce é o nosso último nó, certo? Eu vou retornar ele. Retorne alce. Pronto, já temos aqui uma função para retornar um ponteiro para o último nó da nossa lista. Vamos corrigir esse nome aqui. Último. Pronto. Agora nós podemos fazer aqui um procedimento para imprimir do final para o início. Então, vai ser void, nós não teremos nenhum retorno. Eu vou chamar esse procedimento de imprimir contrário. E aí o que nós vamos receber aqui? Nós vamos receber um ponteiro para o final da nossa lista. E neste caso eu posso inclusive copiar o que eu tenho aqui, porque nós teremos uma única alteração. Olha só, Ctrl C, eu vou colocar ele aqui, Ctrl V, eu vou continuar imprimindo lista. Enquanto o nó for diferente de nulo, eu vou imprimir o conteúdo do nosso nó, porém, agora eu não quero seguir o caminho próximo, eu quero seguir o anterior. Então, nó seta anterior. Pronto. Em algum momento a gente vai chegar no primeiro. Quem é o anterior do primeiro? É nulo. E aí, nesse caso, finaliza a nossa repetição. Para a gente testar isso aqui agora, olha só, eu vou acrescentar aqui mais um menu. Temos aqui o nosso último menu, 7, buscar. Vou colocar aqui uma tabulação, 8. E aí eu vou colocar aqui, imprimir C. Imprimir ao contrário. Agora eu preciso aqui acrescentar o nosso case 8. Perceba que aqui nos cases a gente não vai fazer nenhuma alteração. Vamos então inserir aqui o nosso case 8. Temos aqui o case 7, break.
case 8, 2 pontos, vou colocar aqui o nosso break para não esquecer. E agora, olha só, eu vou chamar aqui o nosso procedimento imprimir contrário. O nosso imprimir contrário recebe o último nó da nossa lista, certo? Como que a gente obtém o último nó da nossa lista? Percebeu? Eu não posso mandar o endereço da lista. O endereço da lista ou a nossa lista é o início da nossa lista. Então eu vou chamar aqui aquela nossa função que eu chamei de o último. Essa sim vai receber o endereço da nossa lista. Então ela recebe o endereço da nossa lista, percorre até o final e retorna o ponteiro para o último nó. E é esse ponteiro que eu estou passando para imprimir contrário. Agora sim, vamos testar a nossa lista duplamente encadeada. Eu vou exibir aqui o console. Se tiver algum problema, vai aparecer aqui. Eu vou então compilar e executar o meu programa. Temos aqui o nosso menu. Vamos fazer agora algumas inserções. Opção 1, eu vou inserir o elemento 10. Opção 2, eu vou inserir o elemento 20. Opção 3, inserir no meio. Então, opção 3, eu vou inserir o 15 após o elemento 10. Perceba que nós temos 10, 15 e 20. Vamos inserir agora o 25. Opção 4, inserir ordenado. Eu quero inserir o 25. E aí perceba que nós tivemos um problema na inserção ordenada. 25 seria o último elemento, então seria uma inserção no final. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu vou fechar aqui a abinha, vamos visitar aqui a nossa inserção ordenada. Temos aqui inserção ordenada, a nossa lista não estava vazia, não era o primeiro nó, então iria vir para cá. Quando nós encontrássemos o elemento, novo ponto próximo ia receber alce seta próximo, que seria nulo. Lembra, o 25 seria o nosso último nó. E aí o problema está aqui, olha só. Quando eu tento acessar o anterior, eu preciso verificar se alce ponto próximo existe. O alce ponto próximo não existe, então esse cara aqui não vai existir. Então olha só, if alce seta próximo, ele existe? Eu só vou fazer isso aqui se o alce seta próximo existir. Então, se um próximo nó existir, eu vou pegar o anterior dele e vou dizer que ele aponta para o novo nó. No nosso caso, ele não existe, porque o novo nó vai ser o último nó da nossa lista. Então, foi nessa linha que nós tivemos problema. O restante continua exatamente como estava. Então, eu alterei o programa, eu vou compilar e executar novamente. Por isso que toda vez que você altera o seu programa, é interessante você testar todas as funcionalidades, ok? Novamente, eu vou inserir no início o 10, o 2 inserir no fim, vou inserir o 20, opção 3 eu vou inserir o 15 após o 10, perfeito. Agora, opção 4, eu vou inserir o 25. Se eu imprimir, temos o 10, o 15, o 20 e o 25. Vamos inserir um ordenado aqui no meio. Opção 4, vamos inserir o 17. Eu vou imprimir, perfeito, temos o 17 aqui. Se eu digitar agora a opção 8, olha só, opção 8, perceba que nós temos o 25, o 20, o 17, o 15 e o 10. Então, nós imprimimos a nossa lista duplamente encadeada, só que agora do final para o início, utilizando o ponteiro, sempre o ponteiro anterior. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula, vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir, de agradecer todo esse conteúdo que eu estou postando gratuitamente no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.